A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura via Fomento à Cultura Carioca, Foca 2022, apresenta podcast Os Favelados Pod. Fala, galera, está começando mais um Os Favelados Pod. Na voz, Tami Oliveira, do meu lado, Carol Haber. Salinha, tudo bom, E Carol? aí, como é que vai? Como foi a semana, o fim de semana? Cara, foi corrido, né? Como é que tá aí com esse... Tá aguentando firme? Tá quente hoje mesmo. E a gente tá aqui hoje com quem? Bárbara Nascimento, formada em Letras, Português e mestra em Memórias Sociais. E também comunicadora periférica e está, ó, na capa do jornal, escreveu a matéria de capa do Voz das Comunidades desse mês. Fala pra gente aí um pouquinho de você, Bárbara, um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Eu sou cria do Vidigal, eu nasci na Pedrinha, especificamente, que é uma área aqui do Morro. Como você disse, eu sou formada em Letras pela UFRJ e fui cursar mestrado em Memória Social justamente por conta da história da minha favela. Eu achava importante contar essa história. Bárbara, você é formada em letras, né? E o que te levou pra isso? Tipo, cria do Vidigal, a gente sabe que a gente que mora em favela geralmente não tem muita... Não que a gente não tenha, né? Mas não é mostrado pra gente muitas perspectivas de vida, né? E acredito que já na época já não fosse. O que te levou pra letras, pra português? Bom, eu sempre gostei muito de histórias, do modo geral, de ler histórias, de escrever histórias. Então, na época do vestibular, eu tinha dúvida se eu ia fazer jornalismo ou se eu ia fazer letras. E aí, acreditei que era mais fácil seguir a carreira como professora do que como jornalismo. Porque como jornalista eu teria que investir em outras coisas, como, por exemplo, idiomas. E isso era muito longe da minha realidade. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter nível superior. No local onde eu moro, também não havia ninguém. Então, quando eu dizia isso, desde sempre, quando eu dizia que eu ia fazer faculdade, as pessoas até me tratavam com escárnio, riam, que era uma coisa muito impossível, muito distante. Todas as mulheres da minha família trabalharam em casa, trabalharam em limpeza, quando não eram manicures. Então, era uma coisa muito, muito, muito distante. Mas eu frequentava as casas das patroas da minha mãe, porque ela me levava para ajudar nos serviços, né? E aprender, essa parte é péssima, e aprender a trabalhar caso isso fosse necessário. Só que eu não ajudava em nada, para te falar a verdade. Eu ficava encantada, eu queria brincar que eu era rica, entendeu? Fingi que era rica, então eu queria mexer nos livros, fingindo que os livros eram meus, entendeu? Eu lia Pablo Neruda com 11 anos, não entendia nada, e não entender nada, eu achava muito chique não entender nada, porque se eu não estou entendendo nada, isso deve ser, muito cult. E aí depois, no Nós do Morro, eu fiz vários projetos sociais aqui no Vidigal, sou resultado deles, e Nós do Morro nós tínhamos uma biblioteca. E aí eu lembro que a gente estava fazendo um espetáculo machadiano, não foi anti-machadiano, foi um espetáculo sobre Vinícius de Moraes. E aí eu me encantei pela poesia. Então já estava certa que eu ia fazer alguma coisa que tivesse relação com a palavra diretamente. E aí fui fazer faculdade de letras e deu certo, tô aí. Quando você foi entrar e fazer o vestibular, já tinha Enem, foi sou jurássica, complicado, passou de primeira, não passou, como foi isso? Bom, eu tinha feito ensino médio técnico, porque minha mãe acreditou que era importante, porque eu já teria uma profissão. Sim. Só que eu fui fazer administração. Administração tem contabilidade, não dá para mim. Tem número, já não daria de forma alguma. E, por conta de ser técnico, eu não tive várias disciplinas. Eu trabalhava de manhã numa pizzaria e à noite... Aliás, desculpa, eu estudava de manhã e à tarde à noite eu trabalhava nessa pizzaria. Então, eu tracei uma estratégia. Eu sabia que eu não iria conseguir pré-vestibular. Eu sabia que eu não iria conseguir passar. Não tinha cota, não tinha nada. E eram caros também para se inscrever, né? Tinha que pagar um por um, né? Não, exato, ainda tinha isso também. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer um pré-vestibular e um pré-vestibular bom. Porque eu tinha feito comunitários, mas comunitários nem sempre tinha sequência, né? Que às vezes os próprios voluntários não podiam continuar. Sim. Então eu falei assim, cara, eu vou pagar um pré-vestibular. E eu fui fazer o MV1, eu me lembro até hoje quanto eu pagava. Com bolsa eu pagava R$250 aqui em Ipanema. E isso pra mim era muito, falando de 98. Isso era muita grana. Eu trabalhei durante um ano nessa pizzaria. Trabalhei mais de um ano, mas durante um ano eu fiquei guardando dinheiro para que depois eu pudesse só me dedicar aos estudos, eu pudesse só me dedicar ao pré-vestibular. E foi isso que eu fiz. E aí consegui passar de prima para a UFRJ.
Foi um investimento. E valeu a pena, né, o investimento. Porque hoje a gente vê você, assim, ver o resultado do seu trabalho e sabe que realmente, tipo, é algo que é compensador. Imagina o orgulho da sua família vendo, tipo, a primeira mulher formada, né, e sua mãe que te levou desde pequena, né. Eu imagino o orgulho. Pra você, foi muito difícil o decorrer da faculdade em si? Foi. Na verdade, falou da minha mãe me acha a pessoa mais incrível do mundo, né? Imagina. Ela me acha a pessoa mais incrível do mundo. Mas a dificuldade já foi no pré-vestibular. Primeiro, né, porque eu teria que pagar um pré-vestibular, que para mim era fora da minha realidade, mas que era o que iria possibilitar o ingresso na universidade. Mas lá, durante as aulas, toda hora alguém me lembrava que eu era favelada. Sabe? Porque toda hora. Eu me lembro uma cena que foi péssima. Eu tinha recebido uma colega na minha casa, ela quis vir aqui, eu pensei, ela não deve saber, não deve estar muito ligada, que a Vidigal é favela. Foi na minha casa e minha mãe, quando notou aquela pessoa, loira, olhos azuis, imediatamente ela se colocou na posição ali de serviçal. Veio trazer um café para a menina, com bandejinha e tudo, pires. E a garota, naquele momento, estava hiper de boa, sabe? Parecia que não havia nenhum estranhamento, que ela estava aceitando a situação, sabendo que ela estava num barco na favela. Mas depois disso, na semana seguinte, ela começou a mudar o tratamento comigo. Ela tinha um barco e ela convidou a turma para fazer o passeio de barco. E aí, as pessoas estavam colocando o nome na lista, quem participaria, porque ia ter um ratatá no que nós iríamos consumir. E eu falei, coloca meu nome, eu vou participar. Ela vai e me diz, você tem certeza que você tem dinheiro para isso? Já. Nossa. E depois foram vários. Uma outra criatura passou no meio do ano para um vestibular, uma universidade privada, e voltou ao curso para visitar a galera. E aí juntou todo mundo assim para bater uma foto. Eu fui também acreditando que eu poderia participar daquela foto. Ela me deu a câmera. Eu iria fotografar, eu não participaria. Nossa. E eu fiquei com ódio de mim também, eu confesso. Eu fiquei com ódio de mim, porque eu me sujeitei a isso. Eu não deveria, eu realmente não faço parte daquela fotografia. E nem queria fazer parte daquela fotografia, até porque naquele momento eu era a única que destoaria ali dos que seriam fotografados. E foram várias situações, várias situações. Todo dia alguém te falando que você não vai conseguir. Na universidade, já não foi tanto, confesso. Porque eu encontrei um grupo, eu sei que, lógico, letras não é um curso elitista. Então, tinha muita gente ali que não tinha recursos. E eu me juntei, me aquilombei, digamos assim, com esse grupo. E aí, cara, a gente se blindava. E aí deu pra seguir. E é muito complicado essa questão que você falou, dessas situações que você passou de não pertencimento, porque muitas vezes o jovem periférico, o jovem preto, ele está num espaço educacional que é particular, recebeu uma bolsa numa escola particular ou passando numa universidade pública, e aí ele tem toda competência assim, intelectual ali para estar naquele espaço, sabe muito, consegue entender bem, pegar as coisas, mas muitas vezes não consegue continuar ali naquele espaço pela falta de pertencimento, pela falta de se sentir acolhido, pela falta de se sentir abraçado por aquele espaço, né? Eu já participei de um ambiente que eu estava, que era uma companhia de arte. E eles lançaram uma matéria, assim, no jornal. Pra gente entrar, a gente já tinha que ser profissional. A gente já tinha que saber atuar, cantar e tudo. E eles fizeram uma matéria que o título era Jovens Periféricos apresentam um musical. Aí depois teve uma outra, Jovens Baixa Renda vão estrear no lugar X. Aí quando a gente olhou, a gente ficou tipo assim, como assim? A gente é tudo menos artista. A gente é negro, a gente é periférico. Então, é muito complicado, assim, isso. E você tem muito uma inspiração. Paulo Freire, que a gente já sabe. E tem uma frase aqui do Paulo Freire que fala: educar se eterniza em cada ser que se educa. Então, você como pessoa que passou por isso, por essas situações, você tem alguma história de... como que você fez para fazer a diferença como professora nos espaços que você dá aula? E se você tem alguma história especial com algum aluno, alguma aluna, conta aí um pouquinho pra gente da sala de aula. Eu tenho histórias várias, mas tomando aqui o que você falou, porque durante muito tempo eu me sentia pertencente à favela, não, porque eu achava que inclusive ninguém deveria ser pertencente
sente a favela. Eu tinha, inclusive, ódio de ser favelada. Tanto é que eu brincava de rica quando eu ia lá nas casas das patroas da minha mãe. Porque tudo que tinha lá, eu me indignava de não ter aqui. Então, não tinha uma visão romântica. Por isso, inclusive, isso inclusive impulsionou eu querer buscar outros espaços. Eu entendi que isso seria através da educação. Então, foi na faculdade, na verdade, que eu retomo... O retorno, não. Retomo, porque, na verdade, eu acho que nunca houve uma parte, assim. Na verdade, eu nunca me afastei da minha favela, até porque não tem como, né? Não tem como. Os códigos... Exatamente. Os códigos sociais denunciam de onde você vem, que bom. Mas, durante muito tempo, eu quis negar. Mas foi na faculdade que eu quis reafirmá-los, entendeu? Porque aí vem até... Eu me lembro do dia da formatura que você faz um juramento, né? Você se forma na universidade pública, principalmente na educação, você faz um juramento de retornar isso para a educação pública. E aí, quando eu vou trabalhar com o ensino, propriamente, me torno professora, eu vou trabalhar aqui no Vidigal. E aí, o interessante é que eu penso assim, é muito difícil você atrair o interesse dos jovens, né? Por várias questões. Mas eu pensei, cara, uma coisa que me coloca próxima a esses alunos é que nós viemos do mesmo lugar, nós somos do mesmo lugar. Então, comecei a abordar questões do Vidigal mesmo em sala de aula. E foi justamente também na época em que a gente estava tendo os eventos esportivos de grande visibilidade. Então, o Vidigal estava na moda, digamos assim, né? Tinha acabado de ser implementada a UPP, as pessoas estavam já... Anos 2000, assim, no final dos anos 90... Não, isso depois. A UPP foi instalada aqui em 2011. 2011. Eu já atuava no Vidigal, já fazia um trabalho de pertencimento com eles, mas a partir daí eu começo a trabalhar com eles uma comparação entre o que nós dizemos a nosso respeito e o que é dito sobre nós. E aí eu acho que esse foi um trabalho bem legal. Um trabalho bem legal. Bárbara, como educadora, você vê seus alunos... O reflexo que você percebeu em si, do tipo, eu tinha até vergonha de ser favelada. Você vê isso nos seus alunos também, mesmo eles sendo de comunidade? Não. Ou você acha que era algo mais seu mesmo? Não, eu acho também que tem motivos. Primeiro que naquele momento, eu falo década de 80, 90, havia uma precariedade. Sim. Havia uma precariedade, não que não exista, né? Lógico que existe. Eu tenho até um incômodo muito grande, porque pelo fato do Vidigal ser essa favela com tanta visibilidade, isso acaba camuflando os problemas sociais que nós temos. E são vários. Mas, sim, na época em que eu era criança e adolescente, esses problemas eram muito maiores. E eu não percebo isso nos alunos. Muito pelo contrário, eles têm muito orgulho de pertencer ao Vidigal, de serem do Vidigal, até pela fama também que o Vidigal alcançou. Então, é uma outra geração com uma outra... Inclusive, eu tenho inveja deles. Você estava falando sobre a questão dessa troca que a gente tem em sala de aula, né, com os alunos. E é fato, eu ensino para eles o conteúdo programático. Agora, eles me atualizam. Sim. Eu dei aula no Degase, né? Eu passei pelo Degase como interna e depois eu fui dar aula lá. E eu costumo dizer que, assim, o momento que eu estava dando aula, eu estava aprendendo muito mais do que eu estava ensinando, porque eu estava ensinando o audiovisual, que era o que eu tinha aprendido lá também. Mas o fato de eu ter, tipo, a experiência de estar do outro lado da moeda, né, como professora, como monitora, me fez ver os meus alunos me ensinando o porquê que, tipo, um exemplo, porquê que eles davam valor a coisas simples que mesmo eu, quando eu tava interna, né, porque o menor de idade ele não é preso, ele é interno, mesmo interna eu não tinha, tipo, eu via meus alunos falando de, às vezes, uma caneta, porque uma caneta que eles queriam escrever e eles não poderiam escrever. Eu acho que isso conta muito, tipo, a acessibilidade que os alunos têm hoje, né? Isso você vê, tipo, faz com que os alunos se atentem mais, que eles queiram estar mais presentes, aprender mais a matéria, ou você acha que o tanto de informação que eles têm hoje, tipo, que destoa também? Ao mesmo tempo que ajuda, destoa? Não, eu acho que destoa. Até porque a juventude mudou, mas muitas vezes o método de ensino não. Sim. Principalmente quando você está falando de escola. Escola pública já tem uma defasagem. Quando você pensa que essa escola pública está localizada numa favela, isso potencializa, isso é muito maior.
Então, muitas vezes, os recursos que nós temos não seduzem os alunos. Eles não têm interesse por isso. Por isso que eu uso essa estratégia de identificação mesmo com eles através do que é comum, no nosso local de pertencimento. Que é também uma estratégia que o Paulo Freire, Sim. a gente chama de método do Paulo Freire, né? Que é inserir o aluno a matéria com a realidade do aluno. A partir da né? vivência do aluno, exato. E, tipo, como é que você vê a aceitação deles hoje em relação a essas coisas? Porque, assim, o ensino, eu completei a escola, né? O ensino médio, eu cheguei a completar, mas eu confesso pra você que eu passei muito por isso. Eu estudava em escola de comunidade, e aí, em um certo momento da minha vida, eu me vi tendo que ou trabalhar ou estudar. Eu não conseguia me manter os dois. E depois disso, eu fui tentar fazer o EJA. E aí, quando eu entrei de uma sala do EJA, eu falo pra você que pra mim foi mais assustador do que estar numa sala de aula comum. E aí, daquilo, eu vi que também não ia dar certo, que eu precisava fazer algo que, tipo, ia me ajudar a terminar os estudos, porque o método tradicional, eu com 25, né? Hoje eu tenho 25, na época eu devia ter uns 19 para 20 anos, já não conseguia chamar minha atenção, já não me prendia. Eu fui fazer uma prova, né? O EJA, terminei os estudos a partir do EJA, mas assim, como que a gente pode revolucionar isso, além de colocar isso na realidade do aluno, né, além de trazer o ensino para a realidade do aluno, como que a gente consegue chamar mais a atenção do aluno para isso? Porque hoje o dia a dia é tão corrido, às vezes a gente tá aprendendo história, mas assim, na minha cabeça mesmo funcionava tipo, por que eu tô aprendendo de um cara que viveu há 500 anos atrás? Como sair do método tradicional, né? Como chamar a atenção. Bom, cada professor cria uma estratégia. Agora, acontece também que muitos alunos, isso é muito ruim, principalmente pensar no Vidigal, que é uma favela que tem tantas ofertas culturais, mas muitos alunos, estão falando especificamente dos alunos aqui do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, eles vão lá mais para ter uma vida social. É uma pena porque muitos não acreditam no potencial da educação como uma forma transformadora. E não estou falando nem de ascensão social, porque não acho mesmo que a educação tem esse propósito. A educação tem um propósito de te dar conhecimento. Esse conhecimento pode ou não te dar um emprego que vai te dar ascensão. Mas, a princípio, ele tem que te dar uma visão crítica sobre a sociedade que você vive. E isso, muitas vezes, é uma frustração minha, eu não percebo. Não sei se por conta, inclusive, da localização da escola, como a gente tem muitas coisas aqui no Vidigal, de repente a escola não é tão atrativa quanto as outras coisas, mas, infelizmente, não vejo esse perfil de alunos interessados e não saberia também te dizer o que poderia solucionar. Eu acho que, inclusive, se alguém soubesse de fato, essa educação estaria melhor. Mas uma certeza que eu tenho é que essas estratégias devem ser feitas, devem ser elaboradas junto com os alunos. Porque se ficarmos sempre professores, pedagogos, educadores pensando em educação sem considerar o alunado, vai mudar. É a mesma coisa que a gente sempre fala, não adianta pensar favela sem favelado. Também não adianta pensar escola sem um aluno. É importante a participação da sociedade civil, Sim. Então, né, na educação. Né? A educação é coletiva, ela é responsabilidade de todo mundo. A partir do momento que a gente está educado, a gente tem que passar também aquilo. Mas, assim, o que seria educação, né? Porque muitas vezes a gente tem passado pra gente, né, um pensamento tradicional do que é educação, que é como se portar em certos lugares, às vezes não poder falar alto num ambiente social. O que é educação para você, em essência? É porque eu estou acostumada a responder o que é educação no aspecto formal, né? No ambiente escolar. Em essência, para você, no seu coração. Para mim é liberdade. Bom, sendo coerente com quem me inspira, né? Paulo Freire, para mim educação é libertação. Libertação. Porque é o que te faz ter consciência crítica ou para manter o que está estabelecido, caso você concorde, ou criar estratégias que ultrapassem essa realidade. Criar novas realidades, Exato. Novos caminhos, outros lugares, outras coisas. Se bem que eu falo realidade, eu uso esse termo, mas é um termo que me incomoda. Porque parece assim, fulano vive a realidade e tal. Parece que existe alguém que vive um conto de fadas. Se existe, eu quero morar lá. Realmente. Então, me leve, por favor. Tá. A gente se ilude. Se você que vive a realidade, eu falo assim, gente, mas você vive o quê? Conto de fadas? Que realidades são essas, né? Exato.
Mas eu voltando a falar sobre estratégias, né, que eu uso, eu sempre acho que a história do Vidigal, que a memória do Vidigal é o que impulsiona para um monte de coisas. Porque quando eu era criança, mesmo negando, mesmo não gostando, não romantizando aquela precariedade ali, as estratégias de resistência sempre me chamavam a atenção. Porque eu sou do... O Vidigal teve um momento ali de disputa territorial, que, né, queriam remover parte do Vidigal ali, 314. Em 77, eu nasci em 78. Então, o Vidigal venceu essa luta e eu acompanhei toda a estruturação, porque todos os prédios públicos aqui do Morro, saneamento básico, uma série de coisas foram feitas através de mutirões. Inclusive os nomes das ruas, né? Todas as ruas do Vidigal, tirando as que são da parte legalizada, todas as outras ruas homenageiam pessoas que foram importantes nesse processo de formação, digamos assim, da favela. Então, assim, as pessoas que eu passava, assim, eu sabia essa rua do fulano, eu conhecia essas pessoas. Interessante. O Vidigal tem essa particularidade. Olha, raramente, né? Raramente ruas das cidades têm nomes de pessoas importantes que realmente lutaram ali para aquele espaço. Nós temos muitas ruas no Rio de Janeiro e em todo o Brasil com nomes de presidentes, de torturadores, de... pessoas que estavam ali enviadas por alguém, muitas vezes... eram pessoas ruins, né? Pessoas que opressoras, completamente opressoras. Temos nomes de opressores nas ruas da cidade. Então, isso é uma conquista muito grande, né? Para um espaço de favela ter nomes de pessoas. Eu tenho um orgulho disso, porque eu acho uma coisa assim, muito peculiar do Vidigal. Ter as ruas com o nome de pessoas que de fato são representativas pra gente, entendeu? Então, e por conhecer muitas dessas pessoas, eu tinha um orgulho dessa história de resistência. Veja bem, não tinha orgulho algum da precariedade e nem romantizava isso. Mas as estratégias de resistência sempre me seduziram muito. Então, quando o Vidigal começa a sofrer o processo inicial de gentrificação, eu fiquei pensando, se nessa época eu estava diretora do Centro Cultural do Vidigal e sempre é procurada por pessoas que estavam... o que eu percebia, buscando o lugar onde seria a sede da UPP. Eu já percebia que naquela época eles queriam que a sede fosse no Centro Cultural. E eu estava certa, a primeira sede foi lá. Sim. Então pensei, se a história do Vidigal, se a memória do Vidigal, ela me encanta tanto, ela me orgulha tanto, ela pode ser um instrumento de resistência para fazer com que as pessoas permaneçam aqui. Por mais romântico, utópico que seja, eu acreditava muito nisso, entendeu? E aí, a partir daí, eu comecei a entrevistar moradores, a coletar documentos, a fazer registro audiovisual sobre essa história, entendeu? Então, eu sei que a vista é lindíssima, não sou louca, né? Eu abro minha janela e vejo lá, tá tudo lindo, mas me incomoda muito quando as pessoas veem o Vidigal apenas por conta da vista. Porque se você considera o Vidigal apenas por conta da vista, você vai achar que isso aqui é um mirante para o asfalto. E aí você exclui as pessoas que construíram essa história. Então, para além da vista bonita, que existe sim, a gente tem pessoas bonitas, uma memória bonita, uma história bonita, entendeu? Então, sem falar que a vocação cultural do Vidigal, que é amor, não tem para ninguém, uma potência enorme, um monte de artista aqui. E a gente tem orgulho disso também. Sim. Então, porque eu falando isso, porque eu gosto de unir tanto minha prática educativa em sala de aula, quanto você perguntou que era educação, eu acho que eu educo também para além da sala de aula, quando eu trago essas histórias sobre a nossa memória, entendeu? E você acha que os seus alunos, eles prestam mais atenção quando você fala realmente do Vidigal? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu, durante muito tempo, eu era procurada para dar entrevistas contando as histórias sobre o Vidigal. Muitas, inclusive, para textos acadêmicos que eu não tinha nenhum retorno. Não sei nem por onde andam. Então, as pessoas vinham para o Vidigal para nos usar como ratinhos de laboratório, para nos pesquisar e nem traziam os resultados, porque não teria problema algum, né? Nos pesquisasse, fizessem os dados e nos devolvesse para, inclusive, a gente usar como política pública. Sim. Mas isso não acontecia. Então, pensei assim, cara, se eu sou um argumento de legitimidade para esses pesquisadores, então, se é para falar dos meus, falo eu. E aí, por conta disso, eu ingressei no mestrado. Para ter também uma certa moral para falar assim, canudo por canudo eu também tenho, sabe? Então, você, quando foi para esse mestrado de Memórias Sociais, você já tinha o seu projeto de Memórias do Vidigal, mas, assim, era uma coisa conceitual que você
fazia naturalmente ou você já tinha um nome de um projeto? Você já pensou assim, então vou colocar isso aqui como um projeto, ou você só estava fazendo? Não, já tinha, porque eu já estava disputando narrativa. Como eu estou te falando, as pessoas já estavam aqui pesquisando sobre o Vidigal, então já botei o nome Núcleo de Memórias do Vidigal. Se formalizou já? Já tinha uma... Nem que fosse um conceito. Nada, inclusive registrei lá o negócio. Certíssima. Maravilhosa, porque muitas vezes a gente sai fazendo, assim, de repente já tem 5 anos ali daquela prática e não tem registro. Exato, não, já logo registrei e comecei a atuar na ideia, inclusive permanece essa minha ideia, de ter uma sede. É ideal mesmo que nós tivéssemos um museu no Vidigal, porque uma história tão potente, que inclusive foi paradigma para várias outras favelas também resistirem contra a remoção. Não consigo entender como essa favela, né, que a gente está falando aqui, que é tão potente, não tem um espaço de memória. Então, desde sempre, a minha ideia era essa, ter um espaço de memória, entendeu? Você acha que a galera romantiza muito a ideia de ser favelado? Sim. Por quê? Sim. Eu havia falado agora, lógico que é muito, inclusive eu acho fantástico que a gente tenha o conceito CRIA. Esse conceito de CRIA eu acho fantástico porque ele define muito bem o que é você ter um pertencimento naquele território, entendeu? E orgulho da história. E orgulho da história. Mas a gente não pode ficar falando que a favela venceu, porque a favela não venceu, gente. Alguns favelados podem ter vencido, mas não pode colocar isso como se fosse uma realidade para todas as favelas. Até porque eu estou falando de uma favela, no caso do Vidigal, é a favela que tem a maior renda per capita de todas as favelas do Rio de Janeiro. E mesmo assim a gente tem precariedade. Então, que vitória é essa? Então, a favela não venceu. Eu acho que é romantizar demais. Eu acho que é importante a gente valorizar e mostrar que a favela é muito mais do que os estigmas. Isso é fundamental. Acho que a gente precisa mostrar nossas resistências, nossas potências, mas também é preciso dizer que continuamos favela. E como favela, a gente tem uma série de ausências que o Estado precisa assumir, porque se a gente ficar sempre nessa, do nós por nós, é claro que a gente cria estratégias para solucionar vários problemas, mas a gente cria estratégias justamente porque o Estado não atua. Sim. Então, eu tenho muita paciência com esse nós por nós. Só existe nós por nós porque não tem ninguém por nós. Sim. Então, e a favela, a favela vota, a favela elege. E a favela produz a riqueza dessa cidade. A favela é cidade. Então, a gente não pode, ao meu ver, ficar romantizando como se fosse tudo maravilhoso, como se fosse o máximo você não ter... se não tem água, a gente fura o poço. Ok, isso era lá naquela época. Agora a gente quer água sim. Que a gente, inclusive, nem quer beber água de poço. A gente quer água tratada. Claro. Exatamente. O que é o centro, né, sem as margens? Exato. Que é o centro sem as margens? Quem segura o centro. Exatamente. O mar é algo que está à margem das coisas, né? As nossas riquezas naturais, geograficamente falando, né? Montanhas, não estão no centro, estão ao redor das coisas. Então, a gente precisa muito entender como ficar e se manter com a nossa riqueza, né? Eu sou de uma cidade que por muito tempo foi a capital do petróleo, Macaé, aqui no Rio. Uhum. E Macaé, Bacia de Campos ali, é o lugar onde mais extraíam petróleo de todo o Brasil. E por vários anos teve a gasolina mais cara do Brasil inteiro. E era de onde extraía. Como que a gente precisa pensar como que a gente se potencializa para não ter que depender de alguém trazer pra gente de volta e a gente mesmo usufruir das nossas riquezas. Como que a gente pode pensar um cenário em que nós somos os donos do nosso negócio? É através da educação? É através do empreendedorismo? É através de quê? Da coletividade. Seja lá qual for o meio escolhido para solucionar essa questão, ela só pode surgir a partir da coletividade, porque o problema ali não é individual, ele é coletivo. Então, inclusive, é isso que fortalece a favela. E sempre foi. Sempre foi medidas feitas de forma coletiva. Por exemplo, o Vidigal, no passado, ele criou um projeto que era chamado Guardadeiras, que era um projeto fantástico para que mulheres pudessem trabalhar fora. Elas contavam com outras mulheres que ficavam ali guardando, né, cuidando de suas crianças. Então, era uma mulher que abdicava do direito de ter uma renda fora para poder justamente auxiliar outras mulheres. Na favela, assim, né, o filho de um é filho de todos.
né? Eu sou, inclusive, a tia chata, tá, tá na laje, tá à beira de cair, eu grito, desce daí, nem sei quem é a criança, mas não interessa, é minha, é nossa. Então, eu acho que todas as soluções... Eu acredito muito na coletividade. Então, eu acho que qualquer solução para a favela tem que ser coletiva e oriunda da favela. Eu não tenho paciência alguma com esses salvadores da pátria que chegam na favela, querem propor várias soluções, que parece uma coisa assim, nós temos uma ignorância nata, sim, e a gente precisa de alguém para dizer como a gente sobrevive nesse espaço aqui. Não tenho paciência, porque a gente só vive nesse espaço justamente porque a gente não teve acesso a outro. Aí vem a outra pessoa externa dizer como é que tem que funcionar. Não é ela que vai dizer como funcionar. Colonizador. Exatamente, não é ela que vai... E aí, voltando também, quando você fala de Macaé, eu me lembrei de uma coisa. Quando a gente estava falando Você falou assim, várias ruas homenageiam opressores. O nome Vidigal já homenageia um opressor, né? Porque, porque o Major Vidigal, que inclusive odiava a cultura afro, odiava... o trabalho dele, inclusive, era esse. Coibir qualquer manifestação do povo preto. E o Vidigal, hoje em dia, por ser uma favela, a população é preta. Ainda assim, não vou dizer que a favela venceu. Eu concordo com a expressão que você falou anteriormente não foi a favela que venceu. Alguns favelados venceram, mas a favela ainda continua aí lutando, né? E assim, eu acho, cara, que a educação... Mas eu não diria a educação de... Assim, desculpa quem tá me ouvindo, mas é a minha opinião. Eu não diria a educação da escola, que seria a que salva. A educação clássica do português, matemática, história e geografia. Mas a educação de maneira geral. Se você educa uma pessoa pra cultura, você leva essa pessoa pra cultura. E tudo isso vem através da educação, né? Isso sim pode mudar a nossa realidade. Agora, tipo, não que o português, a matemática não. É claro que são coisas necessárias no nosso dia a dia. Mas acaba que tá ficando, não digo cada vez mais longe da nossa realidade, mas de uma forma menos presente. A gente continua lendo, a gente continua escrevendo, continua fazendo contas, mas assim, isso é o nosso dia a dia. A educação que o favelado hoje precisa é uma educação que não chega na favela. E, tipo assim, a gente fala muito aqui do Vidigal, porque acho que a gente tá assediado aqui, né? Mas eu não sou cria do Vidigal, eu sou cria de São Gonçalo, né? Lá eu vivi muito no Salgueiro, no Martins, na Coruja. E, tipo, São Gonçalo não tem cultura nenhuma. Aqui a gente vê o Nós do Morro, a gente vê projetos sociais muito legais. Que, assim como você falou, te ajudam, tipo, ajudam as pessoas, levam informação, cultura, educação. Mas, assim, outras comunidades não tem nada. Sim, a educação que chega lá é só a educação de escola e a educação do pai, de um pai para filho, que é tipo aquela educação caseira, né? Como que a gente consegue mudar isso, sabe? Tipo, de que maneira a gente consegue produzir uma outra forma? Não seria produzir uma outra forma de educação e seria ao mesmo tempo uma forma de que a educação esteja unida à cultura, né? Porque isso não está na realidade dos nossos jovens hoje. Os nossos jovens hoje, muito poucos têm acesso à cultura, a espaço de lazer realmente bom. E como trazer essa educação e espaço junto, sabe? Como fazer o jovem chegar até isso? Como fazer isso chegar até o jovem? Eu concordo muito com você quando você diz que a educação ela não necessariamente é só formal, a que ocorre ali no ambiente escolar. Eu também acho, não é. Mas eu não concordo de falar, embora eu nem conheça as favelas que você citou, eu não acho que elas não tenham cultura. Porque tem cultura, não tem valorização da cultura. Alguma cultura provavelmente existe. Só que, e aí é um problema, porque como o Vidigal, que não seria para o Vidigal, mas para outras favelas, ele está localizado em bairros nobres, e por conta da bendita vista, as coisas chegam muito aqui. A gente tem mais ofertas, isso é inegável, a gente tem mais ofertas, e até porque muitos dos projetos querem, inclusive, se promover através do Vidigal, porque já ganhou essa fama. E isso em outros espaços a gente não vê. Mas a formação educacional, minha, por exemplo, ela não se deu só através do meio acadêmico. Ela é muito, inclusive, do que minha vizinha me ensinava, do que eu trocava com uma colega.
muitíssimo dos projetos sociais que eu participei de vários, eu participava até do que não era boa, por exemplo, sou péssima em qualquer esporte, mas eu tava lá, porque vai que eu descubro um talento, sei lá, então eu me enfiava em tudo. Eu também era péssima. Péssima um monte de coisa. Até hoje, eu não faço, assim, eu faço exercício físico, né, mas falar de esporte, coordenação motora não é comigo. Não gosto não, confesso. Eu sei que é importante, tá, gente? É importante, malhem aí, que é bacana pra caramba pra saúde. Mas eu tenho preguiça. Eu não quero, não. Mas eu acho que essas ações que são promovidas dentro da favela, elas formam muito, elas colaboram muito para a formação, para a educação dos jovens de favela. O que precisa ter mais projetos. Mais projetos. Porque o que acontece na favela é que muitas vezes surgem projetos incríveis, mas que não tem continuidade porque não tem fomento, não tem apoio financeiro. E aí, também tem uma coisa muito ruim, que as pessoas acham que por ser um projeto social, quem trabalha ali pode trabalhar como voluntário, não precisa ter uma renda. E lógico que precisa, porque a pessoa, ela desprendeu um tempo que ela poderia estar ganhando grana. E ela se dedica a um projeto que, por mais que o resultado seja humano, a gente precisa pagar boleto. Então, muitas vezes os projetos também não vão adiante porque não tem recurso, não tem apoio financeiro. E os próprios jovens hoje, eles também estão focados em conseguir dinheiro, né? Em ter dinheiro. Quantas vezes a gente vê um vendedor de bala, que é um adolescente, um moleque que deveria estar na escola e está ali vendendo bala porque ele quer um dinheiro, às vezes nem é só para ajudar a família, mas porque ele quer ter aquilo que ele vê no moleque que tem mais condições de ter e ele não tem, né? Então, assim, o dinheiro não é só das contas, não só do pessoal que precisa trabalhar, mas esses projetos também, assim, seriam muito bons se a gente conseguisse apoios, bolsa para os alunos, porque, assim, eu vejo que eu participei de um projeto desse, né? Quando eu saí do Degás foi algo que salvou a minha vida, porque eu costumo dizer que o Degás não é cadeia, mas eu digo que para quem tá no crime, Degás é faculdade, sabe? Uhum. Para quem não conhece, o Degás é o Departamento de Ações Socioeducativas, né? E aí o moleque que passou por uma unidade socioeducativa, cumpriu uma sentença, uma medida lá dentro, quando ele sai, que ele vai pra favela, os caras acham que, tipo, ele banca a cadeia, então ele consegue estar aqui com a gente, ele tá monitorado. E aí, tipo, eu mesma, quando eu saí, a primeira coisa que fizeram foi me chamar de volta. E aí? Cumpriu, e aí? Vai voltar? Vai vir com a gente de novo? Eu mesma me vi dividida, porque eu precisava de dinheiro, eu saí a unidade seria as medidas são para menores de idade, mas se você é pego com 17 para 18 anos, você cumpre como menor. E aí, quando eu saí de lá, eu tava nessa faixa etária, eu saí com 18 anos, e me vi assim, filha de mãe solteira, né? Minha mãe tem outros filhos para criar. E aí, agora, o que eu vou fazer da minha vida? E aí o cara bate na minha porta e fala, oi, vai voltar? É um dinheiro. E aí vem um projeto, né, que foi o Na Pista, que, assim, eu digo que salvou minha vida, porque no momento que eu ia voltar pro crime, ele me apresentou uma bolsa ali que era 250, 300 reais. E, tipo assim, hoje isso não dá pra nada, mas salvou a minha vida no sentido que, era um arroz que eu botava dentro de casa, era um feijão, era um dinheiro que me ajudava, que eu conseguia arcar com custos para que eu pudesse estar ali inserida fazendo o que eu gostava de fazer. E através daí eu tive acesso à cultura. E quando eu digo cultura da comunidade, não é a cultura que nasce na comunidade, sabe? Mas é um acesso a um teatro, a um museu, a um evento que geralmente a gente não vai, a uma apresentação musical. E, tipo, é essa cultura que eu digo em relação ao dinheiro, porque o jovem hoje ele tem que se preocupar o que ele vai fazer. Ele vai ir lá curtir a vida, trabalhar, vai estudar, ou vai trabalhar, ou vai fazer... E é onde entra justamente na parte que você falou. Sobre, tipo, não é porque é um projeto social que as pessoas não têm conta. E não é porque é um projeto social que o aluno também não tá ali dividido em, tipo, eu tô aqui gostando de fazer uma parada muito maneira, mas eu também preciso levar dinheiro pra dentro de casa. Eu também quero usar um tênis, também quero usar uma camisa maneira. Né? Isso eu acho muito importante pontuar, porque, assim, a gente vê, né, muito, muito descaso, assim, muito jovem que larga projeto por conta Sim, tem que trabalhar. De ter que trabalhar, de ir atrás de soluções financeiras, né?
Cara, também é muito injusto esse negócio de você pensar dessa ótica do capitalismo. Porque você falou uma coisa que eu concordo. Nem sempre o trabalho é para garantir a subsistência. Muitas vezes é para poder o cara adquirir aquilo lá que a publicidade está dizendo para ele que é bacana ter. Não que o favelado não tenha que ter direito. Acho que tem que ter direito. Mas isso, na minha opinião, tinha que ser uma escolha. Por exemplo, eu escolho, inclusive, se a pessoa que, né, tem alguma ascensão social, ela tem que ter o direito, inclusive, de escolher permanecer na favela ou não. Sim. Né? Permanecer na favela, para mim, tem que ser uma escolha. E ter, sei lá, o smartphone, não sei o quê, tem que ser uma escolha, porque, às vezes, na maioria das vezes, né, o adolescente não tem dinheiro para consumir aquilo, mas ele quer consumir porque a indústria diz que para você ser o cara, você tem que andar com a marca XYZ. E aí alguns acabam entrando no mundo do crime para poder saciar esse sonho capitalista. Exatamente. Então, muitas vezes não é pela subsistência, é para poder... E aí não faz muito sentido. É uma falta, né, de auto-reconhecimento e valorização da sua própria história e de acreditar que as suas coisas, as coisas que você tem, os recursos que você já tem, são suficientes para fazer o que você quer fazer, desde que você tenha força de vontade e ideia. Por exemplo, quero fazer um filme, só tenho um celular. Aí eu vou pensar, audiovisual é caro, é difícil de se inserir, tem que ter equipamento. Não, é muito importante gerar no jovem, no fazedor de cultura, na pessoa favelada, na pessoa que for, gerar um entendimento de faz. Porque o capitalismo, ele sempre vai botar 1000 barreiras consumistas na frente do nosso sonho, da nossa ideia, do nosso desejo de fazer algo. Enquanto, na verdade, a gente sabe que é só chegar e fazer. Mas também é uma questão, né? A gente lutar contra todas essas influências de publicidade, marketing, Instagram e consumismo para chegar nesse lugar, né, do fazer. E eu penso, falando em relação ao seu projeto de memória, muitas vezes, a gente falou aqui, né, de que os projetos, muitas vezes eles não têm continuidade por falta de dinheiro, por falta de recurso, né, de estrutura financeira mesmo, para manter os profissionais no espaço. Como que o Memórias, por exemplo, poderia ser um projeto, tendo investimento, claro, né, como que ele poderia gerar trabalho para as pessoas, por exemplo? Daria para gerar muito trabalho. Antes de responder, só voltar aqui, porque eu falei assim, ficou parecendo que eu não valorizo, as pessoas têm as coisas maneiras. Valorizo sim. Mas, em certo aspecto, eu acho que a gente tá remando contra a maré. Porque a gente quer ter grana para comprar aquela marca cara e deixar o dono da marca, que inclusive é um cara que a gente nem teria nunca acesso, mais rico. Mas a mesma pessoa que faz isso, ela não consome ali do vizinho, entendeu? Que tá ali, tem uma confecção, que faz uma roupa muito legal. Eu consumo, tá? Inclusive é uma. A pessoa não dá moral pros seus. Para deixar cada... Não faz o dinheiro. Eu sou muito a favor que a gente tem que fazer o dinheiro girar aqui dentro. Então, consumir de quem está na favela, consumir de quem é periférico, entendeu? E aí sim seria nós por nós. Aí é o nós por nós que eu estou defendendo pra caramba, entendeu? A gente... Cara, se eu quero ter a grana que aquele cara que vende a marca X tem, eu tenho que valorizar os meus, os que, né, estão produzindo aqui. Agora, de que forma o núcleo de favelas poderia garantir que as pessoas tivessem um emprego, uma renda através dele? Primeiro que precisaria ter um espaço, sede para o núcleo de memórias, porque até o momento eu faço eventos com instituições locais que me emprestam espaço para que aconteçam esses eventos, enfim. Então, precisaria ter um espaço. Tendo esse espaço, precisa de recepcionista, precisa de pessoas do audiovisual para poder registrar as entrevistas. Enfim, tem uma galera. Precisaria de um arquivista, precisaria de uma série de pessoas que, infelizmente, na maioria das vezes, se concentram todas em mim mesma. Porque sendo eu mesma, não preciso me pagar, entendeu? E as outras pessoas, tem que ter uma galera que me ajuda de várias instituições, são sempre no amor. E aí, quando eventualmente surge algum edital, algum projeto, aí a galera se paga. Sim. Mas precisa de uma coisa que isso seja contínuo.
Então é importante esse giro, né? Essa valorização, né? Do nosso território, do nosso espaço, do outro, colar com o colega, né? Usar ali a marca do amigo, já bota no Instagram. O famoso uma mão lava a outra, né? Um ditado velho, mas eu acho assim, eu produzo conteúdo. Você grava, você filma. Pô, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer junto. Pô, dá pra fazer isso aqui, vamos ajudar aquela ONG lá, vamos ajudar o próprio projeto, pô. Mas é assim que funciona, mas é isso que eu tô falando. Não dá pra ficar funcionando sempre assim. Porque nessa de ficar barganhando, a gente barganha, assim, talentos, mas ninguém se paga. A gente troca com trabalho. Mas todo mundo, inclusive eu, né? A gente tem boleto pra pagar. Então, a gente tem um projeto incrível. A gente tem pessoas incríveis. Essas pessoas precisam sobreviver desses projetos, por que não? Sim. Até porque é o ideal, né? Quando a gente idealiza um projeto, a gente espera que aquilo consiga fazer com que as pessoas sobrevivam daquilo, né? Não digo, vem cá que agora você vai morar aqui pra sempre, embaixo dos favelados podcast e vai ficar aqui pra sempre. Não, mas tipo assim, a gente idealiza um projeto achando que vai dar certo, além de que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, a gente também tem essa ideia, né? Não, vai dar certo, eu vou conseguir sobreviver disso. E amanhã depois eu vou poder falar disso, não só com orgulho, mas como algo que realmente gerou minha fonte de renda, né? Sabe o que eu acho? Eu acho assim, favelado, em geral, ainda mais os jovens, adoram ostentar bens, mas parece que tem vergonha de ganhar dinheiro. Sim. Assim, parece que tem vergonha de ganhar dinheiro. A gente não sabe botar preço nos nossos produtos. A gente não sabe botar preço no nosso trabalho. E porque a gente, né, cresceu criando estratégia de que uma mão lava a outra, que uma ajuda o outro. Então, na hora de cobrar, parece que é falta de ética, sabe? Parece assim, como não? Mas não, é um trabalho. Ele tem que ser remunerado porque as pessoas precisam, inclusive, permanecer nesse trabalho. Para permanecer no trabalho, precisa que esse trabalho esteja garantindo alguma fonte de renda. Porque senão é inviável. Eu sempre me incomodo. Eu sou uma, inclusive. Como eu, né, na parceria, você vai trabalhando com uma pessoa aqui, vai trabalhando com outra pessoa aqui. Porque, como você falou, meu caso, eu escrevo, você filma. Então, eu te ajudo no texto, você filma o meu projeto. Mas ninguém se pagou financeiramente. Quando surge a verba, fica todo mundo meio assim, não sabendo quanto cobrar, como cobrar. Não é vergonha ganhar dinheiro, porque o Playboy não tem vergonha nenhuma, muito pelo contrário. Não tem vergonha nenhuma. Claro, com certeza. É muito importante não valorizar a precarização e o sacrifício, né? É um pensamento muito cristão de construção da sociedade. A gente tem que valorizar, eu acordo e eu tô a 5 minutos do meu trabalho e eu vou lá e volto e tá tudo aqui, eu tô fazendo tudo aqui na minha área. Se eu quiser sair, eu saio. Se eu não quiser sair, eu não saio. E não, eu viajo 1h30 para o meu trabalho e olha só que sacrifício que eu tô vivendo, então mereço ter alguma coisa que é, às vezes, uma migalha do governo para reforçar a minha renda. Não, a gente tem que cada vez menos valorizar esse tipo de sacrifício. E nos valorizar, né? Valorizar o nosso trabalho, a nossa mão de obra. Porque, poxa, a gente produz tanto, sabe? A gente faz tanta coisa maneira. Eu não tô falando a gente aqui, eu tô falando, assim, o favelado em geral. Cara, é tanta gente. Hoje eu tava subindo o morro, eu já falei 1000 vezes, eu não moro aqui. Quando eu tava subindo o morro, tinha um moço que acreditou que ele seja cadeirante, né? Porque eu vi as perninhas dele dobradas. E ele tava descendo o morro de skate. Sim. E eu falei assim, caralho, que irado. Porque, pô, o cara, ele tem o valor dele, tá, sabe? Ele tá se valorizando. Ele poderia estar em casa sentindo pena dele, falando assim, tadinho de mim, eu não consigo descer o morro. Mas não, ao contrário disso, ele pegou o skate e falou assim, é isso aí, pô, eu tenho um skate, eu vou andar nele, porque é isso aí que dá pra fazer agora. E, isso é valorizar o que a gente tem. Não ficar, vou esperar a chuva cair do céu pra eu pegar aquela água e lavar uma louça. Não, eu vou... A gente tem essa essência. A gente que nasce em favela, acho que é o tanto que você falou do romantizar. O favelado venceu. Mano, tem muita gente aqui trabalhando pra caraca e não venceu ainda. Tem o tio que vende a cocada, tem a tia que cuida das crianças, e tem a moça que lava a roupa pra fora, e tem a outra que sai daqui do Vidigal pra ir lá na Zona Oeste passar roupa, e tem a tia que deixa os filhos dela com outra pessoa pra ir cuidar dos filhos da madame lá na Zona Sul. Então, assim, por que a gente não pode valorizar o que a gente faz, o esforço que a gente tem, o trabalho que a gente tem?
sabe? Acho que isso é muito importante, a gente saber se valorizar. E aproveitando, né, essa vibe aqui que a gente está de falar, da autovalorização, a gente quer saber, Bárbara, que recado que você tem para mandar para quem está ouvindo a gente, para os favelados, para os periféricos, para os seus alunos. Se você quiser olhar para essa câmera aqui, para mandar o seu recado, a gente quer saber aí o que você deixa para finalizar. Eu acho que a gente tem que se aquilombar cada vez mais. Buscar estratégias coletivas e acho que essa juventude, inclusive, tem um potencial incrível para isso, que se você for pensar, as coisas que surgiram de potente para essa juventude, todas elas são coletivas. Você pensar Islã, é uma batalha, tem gente ali disputando. Se você pensar, sei lá, o passinho, então várias coisas que surgiram com essa galera, são coisas que são feitas na coletividade. Não dá para a favela pensar, senão, fora da coletividade. Então eu acho que precisa potencializar isso cada vez mais, valorizar os nossos, fazer o dinheiro circular aqui dentro, porque a doceria ali embaixo, que vende o brigadeiro gourmet, não sei o quê, provavelmente a pessoa que está fazendo esse brigadeiro é da favela. Então compra na favela, rapaz, faz o dinheiro circular aqui dentro. Esse foi o recado dela. E agora um bate-bola rapidinho. Vamos, a gente tá chegando no final, né, galera? Então, assim, Bárbara, foi um prazer. Tá igualmente, adorei ter você aqui. A pena que esteja chegando ao fim. Pra terminar, a gente vai fazer o bate-bola, né, Carol? A gente fala uma palavra e você fala o que essa palavra te remete, te traz em pensamento, a primeira coisa que vem à sua cabeça. Medo. Eu começo? Eu começo, você começa? Paulo Freire. Liberdade. Medo. Medo é uma parada que te paralisa, né? Eu acho que é isso. Um lugar. Morrão, pô, Vidigal. Felicidade. Felicidade é meu filhote. Lázaro Aquim. Um momento especial que você fala assim, esse marcou minha vida e vai ficar pro resto de toda a eternidade. Pra ser coerente, então, o nascimento do meu filho. Maravilhosa. É isso, né? Estamos finalizando aqui. Muito obrigada pela sua Eu que agradeço. presença. Foi uma honra. E agora, no final, a gente termina com uma frasezinha, né? Pra lá. Pra onde? Pra lá. Pra lá. O Viro também? Que é, no 3, a gente fala... Pra lá, ó, pra lá. Pra lá. No 3, a gente fala, os favelados pode tudo. Valeu? Valeu. 1, 2, 3 e... Os favelados pode tudo! Valeu!